Olhamos agora então para este tema que faz capa hoje no Diário Económico, que são convidados desta edição das 12, como habitualmente à segunda-feira. Luís Gonçalves da Silva é professor universitário e comentador do ETV. Bernardo Trindade é empresário e também comentador do ETV. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Luís, comecemos então por esta história das parcerias público-privadas. No âmbito da Troika está a ser feita uma auditoria às PPP. E o Governo, caso se confirme que os encargos com as parcerias público-privadas sejam demasiado elevados, está a pensar comprar as denominadas SCUT, ex-SCUT. É uma boa opção? Antes de mais, bom dia. De facto, o memorando de 17 de maio de 2011 falava na avaliação inicial de pelo menos 20 das mais significativos contratos de parceria pública ou privadas. E, portanto, estamos ainda no âmbito do cumprimento do memorando da Troika, que importa frisar. Segundo ponto, se é uma boa opção. Antes de lhe responder se é uma boa opção, aliás, a peça tocava nesse ponto, convém saber se as partes vão chegar a acordo. É porque Sim, as negociações deverão ser complicadas. Exatamente, é que estamos a falar de contratos, enfim, que em regra não podem ser modificados unilateralmente sem a respectiva responsabilidade civil. E, portanto, primeiro ponto, ou melhor, segundo ponto, convém perceber se há ou não espaço. Terceiro ponto. Eu concordo com o que dizia a ETV. Não vai ser fácil, até porque alguns números vindos a públicos demonstram que estamos perante excelentes negócios para os privados. E, portanto, não vai ser fácil. É normal que não queiram perder. Exatamente. Enfim, permita-me a expressão, um pouco a galinha dos ovos de ouro e de um momento para o outro vender aquilo que é, enfim, eu diria, um seguro garantido nos próximos ou nos anos seguintes. Quarto ponto. Evidentemente que o Governo, eu acho que antes mesmo de estas notícias saírem, é bom que o Governo estudasse primeiro a questão. Isto é, visse quando vai custar, se tem condições para cumprir e pagar o preço das parcerias, e aí interessa muito fazer contas. Agora, julgo que, sendo necessário negociar, estas notícias que vão saindo um pouco a conta-gotas não são propriamente um grande contributo para uma negociação discreta, célere e, acima de tudo, eficiente para as finanças do Estado português. Bernardo, partilha da mesma opinião? A negociação vai ser, porventura, o passo mais difícil e que pode pôr em causa este plano B? Eu partilho, eu acho que eu compreendo o objetivo. O objetivo, basicamente, no fundo, é reduzir o déficit agravando a dívida, porque, no fundo, você, basicamente, o que faz é reduzir a despesa anual, mas terá uma implicação em termos de médio e longo prazo. Entendo que esta matéria deve ser objeto de profunda avaliação e, a esse respeito, eu gostaria de recordar aquilo que o anterior Governo fez na altura da situação do BPN. Estávamos, no fundo, a tratar de uma matéria que, do ponto de vista conjuntural, era preciso evitar o risco sistémico, no fundo, porque todo o sistema financeiro fosse contaminado com uma iniciativa que se circunscrevia a uma instituição de crédito. O preço que, digamos, o país e os contribuintes pagaram foi objetivamente muito elevado. Aliás, basta acompanhar o que está neste momento a acontecer com o seu processo de privatização, em que, basicamente, hoje se está a discutir novas condições de refinanciamento em que o Estado terá uma palavra a dizer. Ora, é um conjunto vasto de obrigações que leva, de facto, a pensar que estas matérias devem ser objeto de profunda ponderação. Parafraseando um filósofo e político e economista francês, Alain Minck, eu sou cada vez mais um liberal de esquerda. Neste sentido, acho que estas matérias, o Estado deve ter cada vez mais um cuidado acrescido na sua intervenção e no seu envolvimento. E, nessa perspectiva, é preciso cumprir o acordo da Troika, que é algo que tem, do ponto de vista político, digamos, uma base de sustentação relativamente ampla. Foi assinado pelo anterior Governo com o apoio de quem está neste momento no Governo e, nessa medida, acho que o tempo é, de facto, um belíssimo conselheiro e a avançar para uma iniciativa dessa natureza, eu estou contigo, Luís. Acho que é preciso, no fundo, olhar para o contrato, olhar para as obrigações decorrentes desta assinatura para que, digamos, o resultado não tenha uma consequência direta ao nível dos contribuintes. Ainda assim, já temos alguns números, nomeadamente que esta solução, este plano B, custaria entre 3.500 milhões e 5.000 milhões de euros aos cofres do Estado, mas em contrapartida poupava já este ano entre 300 a 400 milhões de euros e depois entre 600 a 800 milhões de euros nos próximos anos, a partir de 2014. Estes não serão números mais que suficientes para o Estado português querer avançar? Não, com todo o respeito, tenho aliás algumas dúvidas que estes números englobem tudo o que está em causa, porque falta saber
quanto é que vai custar, permita-me a expressão, comprar a vontade dos privados. Isso não está aí. Das construtoras? Não só. Não só. E, portanto, dizer que vai custar X sem que alguém que tem um conjunto de direitos, portanto, tem um contrato e tem um conjunto de direitos e também de obrigações, ainda tenha dito quanto é que custa vender essa sua posição, parece-me prematuro. E chama a atenção para um outro ponto. As parcerias público-privadas, e daí, na minha opinião, a grande dificuldade em termos de negociação, as parcerias público-privadas têm corrido mal em Portugal. Ou melhor, têm corrido bem, permito a expressão, para alguns grupos económicos e muito mal... Para o Estado português. Exatamente. É já quase uma tradição. Porquê? Que é quem nos interessa. Porquê? Porque têm sido basicamente mal negociadas. Aliás, é interessante ver que aquilo que justifica as parcerias público-privadas é o aumento de eficiência, capacidade de gestão, capacidade financeira, etc. Aquilo que tem acontecido nas parcerias público-privadas é exatamente o oposto daquilo que as justifica. E, portanto, eu só posso encontrar uma justificação. Têm sido mal negociadas. E é com base nessas erradas negociações que eu tenho grandes dúvidas que os privados abram mão com contas tão fáceis de fazer para que o Estado português vá poupar. Só para termos uma ideia, o que está previsto no período entre 2015 e 2018 é um custo de 2 mil milhões de euros por ano. Aliás, ainda não há muito tempo, notícias vindas ao lume, não conheço, como devem imaginar, e não sei se há mesmo alguém que conhecerá todos os contratos de parcerias público-privadas, ou a maior parte deles, dizia que alguns deles era quase impossível do ponto de vista financeiro que os privados... Não, mais do que isso, que os privados tivessem prejuízo. Estavam de tal maneira bem feitos para os privados e bloqueados que em situações de prejuízo o Estado acabaria por responder perante os privados, isto é, por satisfazer essas obrigações. O que quer dizer que será muitíssimo difícil que os privados abram mão dessas condições. Agora, pergunta que me estava a fazer, mas é necessário encontrar um caminho. Só que o caminho não se encontra, até porque o Estado não pode justificar o incumprimento de obrigações contratuais com maus negócios que tenha feito no passado, porque isso causa o caos, isso é, cada vez que o Estado acha que fez um mau negócio, passado 2, 3 ou 4 ou 5 anos, vem dizer eu afinal não cumpro, vamos alterar o negócio, eu imponho essa alteração, isso não é juridicamente possível e, portanto, o Estado tem realmente um problema para resolver, mas que, na minha opinião, só poderá resolvê-lo tendo, repito aqui, negociações discretas e não na praça pública. Eu compreendo muitas vezes esta notícia, é uma forma de pressionar, de demonstrar à comunidade os custos que estão a ter, demonstrar às empresas que devem ter alguma solidariedade, mas nós estamos a falar de negócios, não estamos propriamente a falar de altruísmo e, portanto, não é destes mecanismos que conseguimos resolver os problemas. Vamos fazer agora uma curta pausa nesta nossa conversa.